Graça e paz, meu irmão, minha irmã, como vocês estão? Eu espero em Deus que vocês estejam bem. É o terceiro dia do nosso devocional, 40 dias no esconderijo do Altíssimo. E hoje eu quero trazer para vocês a história de Noé. Intimidade em meio a uma geração já corrompida. Hoje também vivemos em um mundo corrompido. Mas Noé nos ensina que podemos, mesmo vivendo num mundo corrompido, onde a maldade reina, é possível vivermos uma intimidade com Deus. Enoque, ele andou com Deus, mesmo em um mundo distante do Senhor. Ele decidiu viver em comunhão com Deus. Noé também andava com Deus. Mas existe um detalhe importante aqui. A geração de Noé estava ainda mais corrompida. E eu creio que a nossa geração, o mundo onde nós vivemos hoje, também está muito corrompido. Muita maldade. Afinal de contas, Jesus disse, o mundo jaz do maligno. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 6, o versículo 9, e você vai ler assim: Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. A Bíblia diz que a maldade do homem havia se multiplicado na terra. Os pensamentos eram maus. A corrupção era geral. A presença de Deus era ignorada. E no meio de tudo isso havia um homem diferente, Noé. E eu declaro na sua vida, na sua empresa, no lugar que você trabalha, na sua família, você é um homem, uma mulher diferente. Gênesis capítulo 6, o verso 9, vai dizer três características sobre Noé. Noé era justo, Noé era íntegro e Noé andava com Deus. Noé não era justo por esforço próprio. Ele era justo porque ele andava com Deus. A intimidade com o Espírito Santo mudou o caráter de Noé. E a intimidade com o Espírito Santo de Deus hoje, com toda a certeza, molda o nosso caráter. O nosso caráter se aproxima mais do nosso Senhor, Jesus Cristo. A arca de Noé representa Jesus. Hoje, sabemos, lemos nos evangelhos do Senhor Jesus Cristo, que o único refúgio seguro contra o juízo é o nosso Senhor Jesus Cristo. E assim como Noé foi salvo pela obediência, Cristo também nos tornou salvos pela fé que Ele gera em cada um de nós. Obediência. No centro está Jesus. E é Ele que nos capacita a viver intimidade com Deus. Mesmo que você e eu, mesmo que a gente viva uma geração corrompida, uma geração malvada, uma geração que não ama o Senhor. Pelo contrário, ignora os teus ensinamentos, o teu amor. Agora pense comigo. Se nós vivemos em uma geração parecida com a de Noé, ou até não, porque não falar pior do que a de Noé, por causa do excesso de pecados, as distrações constantes e principalmente o afastamento de Deus, a pergunta é, hoje, para você, o que está moldando a sua vida? O mundo ou a presença do Espírito Santo? Jesus disse: o mundo jaz do maligno. Nós estamos no mundo, meus irmãos e minhas irmãs, mas não pertencemos ao mundo. Se não pertencemos ao mundo, precisamos apegar cada dia à presença de Deus. E Noé nos ensina que não é o ambiente que vai definir você. Não é a família que você nasceu. Não é o trabalho onde você vai todos os dias. Não é o ambiente. O que vai definir você
é com quem você caminha. A psicologia ela vai dizer que nós somos reflexo das 5 pessoas que a gente caminha. Eu decidi caminhar com o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, com o Espírito Santo de Deus, diariamente, constantemente. Eu decidi olhar para Cristo e buscar o caráter de Jesus Cristo. E a cada dia eu vou me aproximando mais da presença do Senhor. É uma escolha. Escolha caminhar com o Espírito Santo. Deus deu uma direção a Moisés, a Noé, desculpe, construir uma arca. E isso naquele momento não fazia nem sentido. Ninguém nunca tinha escutado sobre chuva. Era algo totalmente fora da lógica. Mas o que foi que Noé fez? Noé obedeceu. Sabe por quê? Porque quem anda com Deus aprende a ouvir a voz do Senhor, a confiar em Deus, a obedecer a Deus. A intimidade com Deus não gera obediência. Mesmo quando você e eu, mesmo quando nós não entendemos. O Senhor Deus me falou algo e eu fiquei assim, não tem nada a ver, misericórdia, deve ser pensamento meu. Porém, depois de algumas confirmações que o Senhor me deu, eu continuei buscando isso. E eu creio em Deus, que lá na frente, se for da parte de Deus, tem algo bom. E assim é na nossa vida. Precisamos ser obedientes. E como é que você vai ser obediente se você não escuta a voz de Deus? E para escutar a voz de Deus, você precisa buscar intimidade, você precisa buscar relacionamento. Nós estamos no 3º dia desse devocional e eu estou falando muito sobre intimidade, sobre relacionamento, porque isso é fundamental. Hoje, essa caminhada com Deus acontece através do Espírito Santo de Deus. Assim como Noé andava com Deus, nós somos chamados a viver sensíveis à voz do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele nos guia, ele nos corrige, ele nos direciona, ele fala ao nosso coração. Mas isso só acontece quando decidimos viver em intimidade diária. É possível sim estar vivendo em um mundo cheio de distrações e perder completamente a sensibilidade à presença do Senhor. Mas também é possível viver neste mundo e andar com Deus, assim como Noé andou. Hoje eu te convido a fazer algo simples, porém poderoso. Antes de tomar uma decisão, mesmo que essa decisão seja pequena, pergunte ao Senhor: Espírito Santo de Deus, o que o Senhor quer que eu faça diante dessa situação? E comece hoje a desenvolver essa sensibilidade. A intimidade com o Espírito Santo começa nos detalhes. Noé não foi preservado apenas por causa da arca. Deus poderia ter levantado outra pessoa. Ele foi preservado porque ele caminhava com Deus. E hoje o Espírito Santo quer preservar você também, a vida eterna com Cristo Jesus. A proteção de Deus começa sempre na presença do Pai. E é isso que estamos aprendendo aqui. Eu espero em Deus que você continue habitando no esconderijo do Altíssimo. E não só aqui, mas em outros momentos do dia, busque relacionamento. Converse com o Espírito Santo. Já falei com vocês antes e vou repetir. Pode ser em voz alta, pode ser no seu íntimo. Mas converse com o Espírito Santo, lavando um prato, arrumando uma casa, dirigindo o seu carro no trabalho. O Espírito Santo, ele habita em você. O Espírito Santo habita em você. Converse com ele. Tenha intimidade com ele. Todos os dias, a todo momento. Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs. Que Deus abençoe grandemente o seu dia, a sua família, os seus planos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.